Oi, pessoal. Eu espero que Deus abençoe muito a vida de vocês e que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. O meu objetivo sempre é falar algumas coisas do nosso Deus, porque Deus é tudo para nós. Então, sendo tudo, a gente procura olhar para as palavras de Deus para que a gente melhore a situação de vida nossa e o nosso comportamento pode ser abençoado e a gente ser feliz. Então, é por isso que a gente sempre procura a palavra de Deus para que ela nos instrua. E hoje eu queria falar sobre o juízo de Deus. Há alguns dias atrás a gente falou sobre o amor de Deus. E o amor de Deus a gente notou que Deus ama, ele pede para a gente amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente explicou naquela época que o amor que a gente tem pelo nosso próximo, pelo nosso filho, pela nossa esposa, pela nossa família, quando você põe Deus em primeiro lugar, ele se multiplica. Não é que ele diminui. Deus não é egoísta. Quando você se chega a ele e considera ele com todo o amor, ele te multiplica o amor que você tem, porque muitas vezes nós temos um nível de amor. Mas o nível de amor que Deus dá para a gente é muito acima do que a gente pode imaginar. Então, eu gostaria de explicar também que nesse caso também pode ter um problema. Porque existe o céu e o inferno. Isso infelizmente existe. E a gente pode pensar assim, mas se Deus me ama tanto, eu nunca iria para o inferno. Não, agora a gente tem que falar também da justiça de Deus. Deus é justo. E essa justiça faz a diferença. É por isso que a gente precisa conhecer a justiça de Deus para saber que a gente pode ir para o céu sim, mas tem que cumprir determinadas situações que Deus revela. O que eu gostaria de ver com os irmãos, com vocês, era o seguinte. O versículo que eu vou ler vai dar uma interpretação daquilo onde eu quero chegar. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha bem, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus é amor, Deus é amor. Mas veja bem a justiça. A justiça de Deus faz com que pecador não entre no reino de Deus. Então a gente aqui está destituído. O que é destituído? Se um prefeito for destituído do cargo, ele não tem mais direito de ser prefeito. E assim somos nós. A gente não tem o direito de ir para o céu. Agora, se eu ficar nesse versículo só, a gente vai ver um desastre total. Então eu já estou condenado. Realmente eu já estou condenado. Todos estão condenados. Agora, há um meio de escapar da condenação. É isso que Deus quer que a gente observe. O amor dele vai funcionar, mas e o juízo também. Mas tem coisas que a gente vai ver que é necessário a gente observar. Se a gente observar aqui, em 1 João, capítulo 2, ele diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, veja bem, para que Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio, domingo passado ele pregou sobre a ponte, né? Jesus Cristo veio exatamente fazer essa ponte, para ligar o homem a Deus. Quem liga o homem, o único meio de ir para o céu é Jesus Cristo. Então, ele é a ponte que liga o homem a Deus. Por que essa ponte? Porque ele foi homem e foi Deus. Ele tem experiência com a natureza humana, porque ele foi filho de uma mulher. E tem experiência com o Pai Eterno, porque ele veio do Pai. Então veja bem que é uma pessoa que tem duas naturezas. Jesus Cristo é a única pessoa que tem duas naturezas. A natureza divina
e a natureza humana. Para quê? Para poder ligar o homem a Deus. É fácil da gente entender. Por que Jesus Cristo? Porque ele é a única pessoa, o único ser que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Muito bem. Então, veja bem, a gente tem um advogado. Se você pega esse advogado, se você tem esse advogado, se você contratou, se você pôs a sua vida segundo os padrões desse advogado, que é Jesus Cristo, naturalmente ele vai interceder diante de Deus. Ele vai ser o advogado diante de Deus para dizer, esse pode entrar ou esse não pode entrar. Mas se ele for o nosso advogado, se a gente pôr Cristo no nosso coração, ele vai advogar da seguinte maneira, ele vai por dentro, ele nunca perdeu uma causa. Jesus Cristo é maravilhoso. Quem pôs a vida dele nas mãos, quem pôs a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, ele não perde a causa. Ele não perde, é causa ganha. Então, quando a gente põe a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo e anda nos seus caminhos, a gente tem direito de entrar no céu. Então veja que não é difícil, não ficou difícil de ir para o céu. E no versículo 24 aqui, a gente leu o 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Olha aí, aqui ele aponta um meio. Ele está apontando um meio. Lá na frente a gente viu que temos um advogado. Aqui Deus está mostrando um meio para a gente não ir para o inferno. Porque a bondade de Deus e a justiça de Deus são essas. O pecado não entra no reino de Deus. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de observar é sobre Tiago. Tiago 2,13. Ele diz assim, por que será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem não tem misericórdia? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha aí, o juízo de Deus nos impede da gente de entrar no céu. Mas olha o que Deus providenciou. Ele providenciou a misericórdia, o amor, a misericórdia dele faz com que anula-se a condenação e dá a graça através de Jesus Cristo. Então esse juízo é anulado porque a misericórdia é maior. A misericórdia tem vitória sobre o juízo. Deus não executa o juízo sobre nós que já estamos condenados, é uma natureza condenada, mas ele não executa esse juízo por causa da misericórdia que causa em Deus, em nós, porque a gente se ligou com Deus através de Jesus Cristo. Que maravilha! Que maravilha! Sabe, é difícil de as pessoas entenderem ou crerem, e principalmente seguir. Mas quem toma essa decisão, ele tem uma paz, ele tem uma alegria, ele tem uma direção, ele tem uma certeza de que Deus intercede por ele. Jesus Cristo intercede, Jesus Cristo intervém a condenação que existe sobre nós. Existe uma condenação para todo o ser humano, lá desde o princípio. É outra coisa que eu precisaria explicar, mas não tenho tempo para isso. Mas desde o princípio, essa condenação existe. Todos estão condenados. Mas veja bem que o que Deus deixa de aplicar o juízo com um detalhe. Se você tiver Jesus Cristo como seu advogado, quando você tem Jesus como advogado, ele anula o juízo, porque a misericórdia é acima do juízo. É uma boa notícia. É uma boa notícia. E eu gosto de passar boas notícias. A minha finalidade com Deus, Deus me chamou para dar boas notícias. E tudo que eu encontro de bom na Bíblia, eu transmito, porque são boas notícias. Que Deus nos abençoe. Amém.